The Banshees of Inisherin é um filme que eu precisava muito falar aqui. Primeiro por conta das suas várias qualidades, seus aspectos de produção, mas principalmente por ele equilibrar de uma maneira quase perfeita o drama e a comédia. Um drama muito sombrio e uma tragicomédia. Eu preciso falar nesse vídeo também porque que eu errei com esse filme aqui, porque que, de certa forma, eu acabei sendo injusto com ele e, afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, no vídeo de hoje para a gente falar sobre The Banshee of Inisherin, esse filme desse ano que tem rodado festivais, tem sido muito elogiado, é um filme que para o público pode ser meio divisivo, por motivos óbvios de estrutura, de ser um filme mais lento e tal, mas tem tanta coisa pra gente falar sobre essa obra, sobre as camadas dela, e como eu disse, tá? Como esse drama sombrio se transforma em comédia e, por que não, em tragédia também. A história se passa mais pro início do século XX, mais exatamente em 1923, em uma pequena ilhazinha lá na Irlanda, chamada Inisherin, e é uma ilha fictícia, tá? Pequenininha, comunidade, dezenas de pessoas vivendo ali, e lá a gente segue principalmente dois personagens. O primeiro é o Pedrick, feito pelo Colin Farrell, que é um cara de bem com a vida ali. Os primeiros minutos você vê ele risonho, aquele cara simpático, dá bom dia pra todo mundo, cuida das suas cabras, mora com a irmã dele, até meio bobo demais, aquele cara que não vê absolutamente nada de ruim na vida. E temos o Com. O Com, ele é amigo de muitos anos do Pedrick. Ele é feito muito bem pelo Brendan Gleeson, e o Com, ele não quer mais papo com Pedrick. No início do filme, ele não quer olhar mais pra cara do amigo dele, ele quer que o amigo dele se afaste, ele não quer mais aquela amizade. E aí a gente já fica se perguntando, mas por que como tá daquele jeito? O que será que o Pedrick fez? Será que, alguma coisa muito grave? Então isso, nos primeiros 20, 30 minutos do filme, intriga muito o público, assim como intriga muito o Pedrick. Porque, inicialmente, ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que ele fez, ou será que ele tava bêbado pra caramba pra lembrar alguma coisa que ele fez? Fato é que esse detalhe, ele vai, claro, trazer consequências mais drásticas, vai ditar o tom daquele filme, e por ser uma comunidade muito pequena, a fofoca rolando solto, meu amigo, você não pode fazer nada, já tá todo mundo sabendo, então isso vai reverberar em vários conflitos esses internos, externos, existenciais, filosóficos. This is your house too. Bem, eu disse que eu errei com esse filme, e eu errei rude, você sabe por quê? Eu fiz há algumas semanas a minha lista de melhores filmes de 2022, e eu te digo assim claramente, esse filme entraria nessa lista. Talvez não no top 5, mas entraria ali no 7º, 8º lugar, porque eu acho um dos grandes filmes de 2022, tá? Esse filme me pegou bastante. Eu não consegui ver esse filme mais pro finalzinho do ano e nos primeiros dias desse ano, só consegui ver esse filme mais cedo, no dia de hoje, e aí eu falei, cara, eu podia ter colocado ali na lista, então a maneira como eu vou formular, mesmo que deixe para lançar essas listas um pouco depois, para não ser injusto com grandes filmes como esse aqui, mas em compensação, estamos aqui falando dele e vamos tratar esse filme como ele merece, como um filmaço. Ele é dirigido, escrito, coproduzido pelo Martin McDonagh, e é o mesmo diretor e realizador daquele 3 Anúncios para um Crime, por exemplo, que eu acho um filmaço, e mais uma vez ele volta e mostra não só como ele é uma potência no texto, no roteiro, na escrita, como
na própria direção. Por mais que você tenha uma ambientação limitada ali, né, uma ilha que é belíssima, é extraordinária, mas a maneira como o Martin filma, como ele capta aqueles ambientes, como ele estabelece os personagens naquele cenário maravilhoso, usando o céu, o mar em benefício ali, né, do que o ambiente cria visualmente ali em tela, e a maneira como o texto é estabelecido pelo próprio Martin, né, os diálogos naturais dos personagens, e é um filme também de comédia, justamente porque às vezes um personagem tá falando ali, acontece uma coisa do cotidiano e a reação de uma pessoa ali é tão orgânica que não tem como você não achar aquilo divertido, aquilo engraçado, ou pelas próprias características complexas dos personagens, porque ao mesmo tempo que é, sei lá, um cara sombrio, um cara complexo, amargurado, e olha que tem muita gente amargurada, muitos homens aqui em conflito nesse filme, o cara pode falar uma palavra, uma frase que vai te fazer dar risada. You don't usually bring them this way. E é o cenário perfeito, com os personagens perfeitos para criar uma história sobre tédio e o que esse tédio ele ocasiona. O que é aquela coisa, né? É mente vazia, oficina do diabo, e às vezes você pensa demais em algo e começa a entrar num estado de melancolia e procurar problemas ou procurar dilemas que a gente dá muito mais importância a eles do que eles merecem. Pois é, isso e muito mais a gente vê nesse filme. See you too, Soul Calm. O elenco todo é muito bom, tá? O Barry Keoghan, que sempre faz personagem estranho, esquisito, o jeito, né, que ele se mexe, mais uma vez ele faz esse personagem aqui, que cai como uma luva e tem ótimos momentos também. Vocês sabem que eu sou fã absoluto de terror, e eu não quero falar que esse filme é de terror e nem nada do tipo, mas eu também seria injusto se eu não falasse que, enquanto eu assistia esse filme, eu vi ali pontualmente elementos de terror. O próprio nome, né? O The Banshees. Banshees é como se fosse uma alma penada, algo do tipo, que eu vou discutir um pouco mais sobre isso na parte com spoilers, mas perceba a maneira como o Martin filma e como ele enfoca alguns lugares, algumas ambientações bem nebulosas, bem sombrias, sabe? E aí eu te peço, né, se você for ver o The Banshees of Inisherin, tenta ter calma, paciência, porque é um filme muito lento. Às vezes esse ritmo, ele dá mais uma paradinha ali, mas não é nada que a densidade daquela trama e a complexidade dos seus personagens, até o seu momento, a sua mensagem final, é uma obra que vale muito a pena e que discute muito sobre os nossos fantasmas, os fantasmas que um dia seremos, ou os fantasmas que somos mesmo que em vida, né? Mais uma vez, isso aqui eu vou discutir um pouco melhor mais na parte com spoilers. Eu dou para The Banshees of Inisherin uma nota 8.5, tá? Um filmaço daqueles para você ver, pensar, repensar. Por mais que ele mescle muito essa intensa calmaria com uma grande estranheza, você pode ter certeza que é um filme muito autêntico. Before it's all too late. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Whatever it is you're fighting about. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Vamos lá, depois de uma certa agonia, aflição por parte do Pedrick, o Com, que é o violinista, né, que tá de mal ali, não quer olhar pra cara do Pedrick, ele finalmente revela o porquê que ele tá daquele jeito. E na verdade é um motivo muito simples e complexo ao mesmo tempo. Com fala que não quer mais perder tempo com Pedrick, porque Pedrick é chato, ele só fala de coisa fútil. O Com, ele é mais velho, né, e ele é músico, e ele fala que ele quer compor músicas que serão lembradas
nas décadas e décadas seguintes, e que ele não quer mais ficar horas e horas num dia conversando com Pedrick. Aí é que Pedrick vai ficar com a crise existencial, aquela pulguinha atrás da orelha, e tentar entender, não, peraí, a gente é amigo, você vai ser meu amigo. Ele até fala, não, você gosta de mim. E aí o cara fala, será que eu gostava mesmo? Nesse meio tempo, enquanto Pedrick tá tentando entender o que tá rolando, ele intensifica a amizade com um rapaz mais novo, que é o Dominic, que é louquinho de tudo da cabeça. Dominic é filho do policial ali da ilha. Policial esse que é um cara esquisitaço, né? Que é violento com o moleque, que é folgado com todo mundo, que tem uma tensão ali com o personagem do Pedrick também, que vai sendo enfatizada no decorrer do filme. Como o Pedrick tá chorando pra todo mundo, que o Colm não fala mais com ele, não quer saber dele, que chamou ele de chato e tal, toda a comunidade fica sabendo e eles meio que ficam cobrando indiretamente ou diretamente o Colm. Tanto é que tem uma oportunidade que ele vai se confessar com o padre e o padre cobra ele. Por que você não tá falando com o Pedrick? It doesn't hit me with impure thoughts about it. You're joking me. E aí tem pequenos momentos que, nessa confusão na cabeça de Pedrick, né, tem uma hora que ele apanha do policial, que é pai do moleque, e aí o Colm ajuda ele, né, leva ele até certo lugar, e é muito interessante, porque tem uma estradinha que vai para casa dos dois, do Colm e do Pedrick. O Pedrick fica desse lado, o Colm do outro, né? E aí o Colm leva ele até o meio dessa estrada para cada um seguir o seu caminho. Pedrick, certa noite, não aguentando aquilo que tá rolando, ele confronta Colm no bar ali da ilha, né? E começa a falar um monte de coisa. Ah, você quer viver da sua arte, você quer ser lembrado e não sei o quê, mas o que importa é agora. O que importa é a gente ser bom uns com os outros, ser simpático uns com os outros e tal. E o Colm fala pra ele, tá, mas ninguém vai lembrar da sua simpatia daqui 50 anos. Agora, se eu compor uma música muito foda, é claro que vão lembrar de mim. Colm, vendo que só falar com o Pedrick pra ele se afastar e deixar ele em paz, o cara só quer ficar em paz, só isso. Ele fala pro Pedrick, né, ó, toda vez que você vier encher meu saco, eu vou cortar um dedo meu. Vou cortar e aí nós vamos ver o que vai rolar. E, né, claro, o Pedrick não para de encher o saco. O Colm vai lá, corta um dedo dele, joga na porta do Pedrick e aí o negócio começa a ficar mais tenso. Essa situação prejudica os dois lados, por quê? Porque do lado Colm, que toca violino, né, com um dedo a menos, isso atrapalha ele, então tá atrapalhando a vida dele, mas não quer saber, né? E o Pedrick, ao invés dele ficar apenas assustado e deixar pra lá, ele fica mais encasquetado ainda com a situação, né? Reparem como no filme sempre tem uma senhorinha toda de preto, né? Uma espécie de bruxa e tal. E é aí que eu acho que vem o nome do filme, The Banshees, né? A alma penada. Seria ela a representação da alma penada que fica só observando ali silenciosamente os acontecimentos e de vez em quando ela dá uma de Márcia sensitiva, ela fala supostamente o que vai acontecer. Tanto é que em um certo momento lá ela fala que uma ou mais pessoas vão morrer em breve. I wasn't trying to be nice. I was trying to be accurate. Outra analogia que eu tirei, o lance de alma penada e tal, não só essa senhora, mas aquele estilo de vida, aquela pacatez, aquela coisa de apenas olhar o tempo passar, ou pessoas sem propósito, que ficam vivendo as suas vidas um dia após o outro exatamente do mesmo jeito. E aí é aquela coisa, será que isso é realmente ruim? Aí a gente vai para aquele lance de perspectiva, depende do ponto de vista. Se formos olhar pelo ponto de vista do Colm, de ser lembrado, de entrar para a história, definitivamente todos ali em Inisherin são almas penadas, né? Colm tá na casa dele, dançando com o cachorrinho dele, porque ele tá feliz. Ele conseguiu terminar a música dele. Quem que chega lá para confrontar ele de novo? Sim, Pedrick.
chega, confronta, e aí ele fala, não, terminei minha música e tal, tô aqui de boa, pelo amor de Deus, por que você veio, né? Inclusive a música dele é o nome do filme. Patrick acha que depois que o Com terminou a música dele, falou, será que agora ele vai ficar de boa? Será que a gente voltou a ser amigo? E convida o Com pra ir no bar, pra eles beberem. Aí o Com dá aquela respirada e fala, tá bom, vai na frente, pede lá a bebida, daqui a pouco eu vou. E o Patrick, todo bobão, vai. E aí, meu amigo, é até engraçadinho, porque o cachorro do Com, ele sai carregando a tesoura lá, o negócio que ele corta os dedos. Mas não, o Com vai lá e dessa vez ele corta os 4 dedos ali da mão, que tava faltando na mão, né? Nesse meio tempo, meu amigo, as coisas elas vão ladeira abaixo. Porque você vê que os personagens, os protagonistas, eles só vão perdendo. A irmã do Patrick, que não se casou com ninguém, tá naquela vida pacata que sufoca ela decide ir embora. O menininho Dominic, né, gosta dela, só que ela falou, meu filho, não vai rolar e tal. E ela vai embora, então deixando o Patrick sozinho. Pouco depois no filme aparece morto, no rio ali, e aí fica aquela dúvida, será que foi uma morte acidental ou ele acabou tirando a própria vida depois que ele foi recusado ali pela irmã do Patrick? E para piorar, a jumentinha do Patrick, a Jenny, ela tentou comer os dedos que o Com jogou lá na porta da casa do Patrick e ela engasgou e morreu. E aí, meu amigo, o Patrick, você fica imaginando, o cara já tava surtando. Agora ele vai até o bar onde tá o Com ali com a mão toda lascada e fala, ó, minha jumenta morreu comendo seus dedos, então amanhã, domingo, às 14 horas, eu vou queimar a sua casa. Se você estiver lá dentro, não tô nem aí, só tira o seu cachorrinho que eu não quero fazer mal pra ele. Isso é palavra do Patrick mesmo. E assim ele faz. No dia seguinte, às 14 horas, Patrick bota ali, né, madeira cercando toda a casa do Com e bota fogo e o Com tá lá dentro. Tá lá tranquilão, fumando, esperando as consequências. Patrick pega o cachorrinho do Com e vai embora pra casa. Patrick passa a noite com os bichos, agora cheio de bichos lá, né? Cabra, cavalo, cachorro dentro da casa dele. Na manhã seguinte, ele vai lá ver como que tá a casa do Com, tá toda queimada, toda destruída. A senhorinha lá, a nossa Banshee, fica sentada ali num cantinho próximo à casa e tem alguém lá na praia descendo assim, né, na casa do Com. É o próprio Com, né? Sim, ele tá vivo, ele saiu antes da casa queimar por completo e os dois batem um último papo, né? Com vira pro Patrick e fala, ó, sinto muito que a sua jumentinha morreu, agora estamos quites. Ele fala pro Patrick, o Patrick fala, não, era pra você ter morrido lá na casa, aí a gente estaria quites mesmo. Por último, eles comentam que a guerra civil que tava rolando lá na Irlanda, nessa época, acabou, que tava rolando essa guerra, e mesmo eles se desentendendo ali, no fim o Com agradece o Patrick por pelo menos ter tirado o cachorrinho dele, levado em segurança, né? O Patrick, ele fica satisfeito, né? Ouvindo pela primeira vez aquele obrigado do ex-amigo dele, e ele vai embora seguindo, finalmente parecendo entender, né, que ele precisava se afastar daquele homem, que não ia dar mais jeito. E fim do filme, tá? Só que eu acho que ele vai muito além disso que a gente vê em tela, porque tem um lance da guerra civil que tava rolando, e o que rolou entre esses dois caras, querendo ou não, foi uma guerra. Foi uma guerra quase silenciosa, não foi tão silenciosa, porque o Patrick falava pra caramba. Mas assim como a guerra civil da Irlanda tinha acabado, a guerra entre os dois também tinha acabado, e assim como na guerra, inocentes morreram naquele conflito deles ali também, de certa forma, né? Como a Jenny, a jumentinha, e o Dominic, não exatamente por culpa deles, né? Mas nesse meio tempo o coitado acabou morrendo também. Mas é um filme que ele fala muito sobre esse lance da amizade, de relação em geral e da aceitação, né? Dessa quebra de rotina, de cotidiano e como uma simples quebra pode transformar a vida de uma pessoa para sempre. E aí eu te falo, por isso que às vezes depender demais emocionalmente de alguém
pode ser o nosso fim, né? É muito importante a gente manter relações, mas tudo equilibradamente, digamos assim. Esse é The Banshees of Inisherin. E você, o que você achou desse filme? O que você achou dessa história? Você acha também um filmaço? Você não gostou? Achou meio paradão demais? Deixa aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado. É só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.